Boa noite, minha galera. Mais um vídeo aqui do canal Brown e Fogo. Vamos trocar uma ideia, né, sobre desempenho do time, né, atualizar algumas questões aí envolvendo as negociações, né, e as buscas, né, por reforço do Botafogo. A janela, né, vai se aproximando, né, do fim, essa janela de verão do futebol brasileiro, do futebol sul-americano. Enfim, teve tentativa de zagueiro, teve situação aí com volante. Se inscreve aqui no canal, deixa seu like, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade. Vamos para cima. E a gente vai discutir sobre 3 zagueiros, né? É um problema, né, o esquema com 3 zagueiros. Ontem, o desempenho do Botafogo foi ruim no segundo tempo por conta do sistema de jogo com 3 zagueiros. Eu vou dar a minha opinião, né? Essa é a minha leitura a respeito disso. Vamos lá. Primeiro de tudo, atualizando as possibilidades de reforço do Botafogo. O Botafogo tentou mais um zagueiro no mercado, né? É uma urgência que o Botafogo quer, né? É a contratação de um zagueiro, ou então um zagueiro que também atue como um lateral, só que na parte defensiva, que tenha atributos mais defensivos e menos ativos no ataque. E o Botafogo está buscando aí, né? Buscou, na verdade, sem sucesso, a contratação do Nathan Silva. Nathan é um zagueiro que começou muito bem, né, no Atlético Mineiro, lá no ano de 2021, né? E ele acabou regredindo muito depois de uma falha, né, que ele teve numa partida específica, né? O Nathan era um dos melhores jogadores, foi um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro pelo Galo em 2021, tá certo? Jogando ali ao lado do Júnior Alonso, né, naquele time do Galo que foi campeão de quase tudo, né? Mineiro, Copa do Brasil, brasileiro, só faltou a Libertadores, e foi justamente nesse jogo que ele falhou, né? O time com Hulk, Savarino, né? Everson, né? E aí ele tem uma falha direta, um escorregão, né, num gol do Palmeiras, que classificou o Palmeiras para a final da Libertadores contra o Flamengo, aquela Libertadores em que o Palmeiras ganhou do Flamengo. Aí depois disso ele foi negociado com o futebol mexicano, né? Já está há um tempo lá no México, né, atuando pela equipe do Pumas, né? Antes de jogar no Atlético Mineiro, se não me engano, ele jogava no Curitiba, é isso, né? E aí alguns clubes já tentaram, né, repatriá-lo para o futebol brasileiro. Um deles foi o Vasco no ano passado, sem sucesso. O Botafogo chegou a fazer uma oferta, mas a janela do futebol mexicano está fechando por agora. Então, não dá mais tempo, mas é um jogador que, por exemplo, o Botafogo pode tentar no meio do ano. De novo, repito, é aquele jogador que é a certeza de uma segurança. É uma contratação, por exemplo, do nível que o Botafogo tentou o Alex Telles lá em 2024 e conseguiu? Não, né? Mas é a nova realidade, é um Botafogo que ele está contratando dentro de um modelo de orçamento, de oportunidade de mercado, né, de busca de atletas, no modelo 22/23, né? E isso não é uma crítica, gente, isso daí é uma realidade financeira do Botafogo, tá? Teve uma galera que ficou puta comigo, porque, você tá comparando 22 com 26, você é pessimista. Cara, não é pessimista, gente, é só você comparar o orçamento, é só você comparar o perfil das contratações. O Botafogo não tá contratando jogadores pagando 10, 15, 20 milhões de euros, sabe? O Botafogo, ele tá contratando jogadores ali, enfim, de contrato, como o Edenilson, jogadores ali que aceitam salários um pouco menores, né? Por exemplo, o Igor Jesus. O Botafogo conseguiu contratá-lo, livre do mercado, ok, mas o salário dele era bem alto, né? Então, são várias situações, né? E, enfim, né, que fazem que o Botafogo tenha esse perfil de contratação nesse momento, tá certo? Outra tentativa de contratação que o Botafogo já tá buscando, né, é o Zé Lucas, né, que é um ótimo jogador, perfil de jogador jovem, né, com potencial de revenda, atleta de 17 anos, que já com 17 anos tem a personalidade de ser titular de um elenco que jogou a Série A, né? E parece que tá complicado, né? Porque o Botafogo é a questão das garantias financeiras, é o dinheiro, né? É aquilo, quem não tem dinheiro conta história, né? E tem vezes que você não vai conseguir contratar o atleta por empréstimo com opção de compra, nem todos os jogadores você vai contratar livres no mercado, né? E aí nisso, o esporte precisando de grana, ele vai priorizar quem pague. E parece que o Cruzeiro entrou na disputa, e hoje o Cruzeiro é um clube que tem o potencial de contratar jogadores, financeiramente falando, maior do que o Botafogo, que atravessa todos esses problemas que a gente está vendo, tá certo? E outro jogador é o Dantas.
O Dantas é um zagueiro, né, que o Botafogo tenta desde o ano passado, né, mas o Novo Horizontino queria garantias, né, de pagamento, e tá certo, né, e o Botafogo não tinha essas garantias para apresentar, foi naquele momento do colapso, né, do John Textor, do Lyon, naquele começo, e o Botafogo não contratou o jogador, ele continuou no Novo Horizontino, ele segue se destacando por lá, o Novo Horizontino foi líder da fase de grupos do Campeonato Paulista, tá na semifinal do Campeonato Paulista, vai jogar, né, contra o Corinthians a semifinal, é um forte candidato aí pra elite, e o Dantas é um dos jogadores mais cobiçados, né, desse setor defensivo. O Corinthians estava de olho, o Botafogo está de olho, e o Fluminense é outra equipe que está tentando a contratação desse jogador. O Fluminense também procura um zagueiro, né, pro lugar do Freitas, né, que vem sendo muito criticado por lá. E o Botafogo tá nessa disputa aí com o zagueiro Dantas, dá para perceber que a zaga é uma prioridade. Eu vou puxar agora 2 pontos, né, sobre essa situação, né, do Botafogo. Primeiro de tudo, sobre o Matheus Martins, né, que é um cara que eu particularmente critico muito aqui. É um cara que me irrita pelos gols que ele perde, é um cara que me irrita porque, cara, dos momentos que ele tem mais tempo pra pensar são os momentos que ele erra, sabe? É uma loucura. Porque geralmente o jogador que ele é mais limitado é aquele atleta que, numa jogada de raciocínio rápido, ele vai errar. É aquele cara que ele precisa ter mais tempo. Mas no caso dele, não. Ele é um cara que ele consegue atacar espaço. Ele é um cara que consegue se desvincular da marcação. Ele é um cara que consegue fugir do impedimento e atacar o espaço vazio. Só que na hora de finalizar, de tocar, de tomar a decisão, é sempre o pior possível, sabe? E essa que é a grande questão. Porque se você pega, por exemplo, nos treinamentos, né, o que se faz no treinamento tático? Você tem os movimentos, as movimentações, os exercícios que são feitos pelo treinador, e aí o técnico investiga, né, o que é o mais adequado, né, para um atleta fazer. E dentro desses mecanismos, o Matheus parece dar bem. O grande problema é que na hora da conclusão, não sei se no treino é assim também, não sei se é uma deficiência própria dele, ou se ele fica nervoso, tem muito disso. É falta de confiança, é um cara que na hora do jogo ele tá ouvindo ali a torcida chiar, 2, 3 segundos de passada ele vai, erra porque fica nervoso, sei lá, né? Mas é o grande problema. Se o Matheus conseguir corrigir esse problema da perda de gols, né? Da calma para definir uma jogada, da calma para dar um passe para conseguir uma assistência, porra, ele pode prosperar um pouco mais, cara, sabe? Até porque a gente viu, né? O Matheus deu lugar ao Arthur Cabral e o Arthur Cabral errou tudo quando ele entrou. É outro cara que eu acho que tá com falta de confiança também. Só que é diferente, né? O Arthur Cabral não é aquele cara do ataque ao espaço, não é aquele cara da passada larga, é aquele cara de proteger a bola, de ganhar no alto. O problema é que ele não tá fazendo nem isso, né? Você vê, o Matheus, ele consegue atacar o espaço, ele consegue ganhar em velocidade, só que ele chuta mal. O Arthur Cabral é um cara que ele não consegue atacar em velocidade, ele não consegue atacar o espaço, ele não segura a bola, ele não ganha na dividida, ele não ganha no alto, então, difícil, né? Por isso, talvez, a preferência pelo Matheus Martins, certo? Por isso que eu falo, né? Você está nessa situação, tem que tentar contratar um centroavante. Agora, sobre a questão dos 3 zagueiros, né? Que eu vejo que é a grande reclamação quando eu abro os comentários das minhas redes sociais, os comentários de pessoas, né, de torcedores, de outros colegas, criadores de conteúdo, influenciadores, jornalistas, né, que falam sobre o sistema de jogo com 3 zagueiros. Vou na contramão da galera, eu sei que a galera aí vai, né, seria muito mais cômodo pra mim, né, berrar, porra, o Luciano tá de sacanagem, 3 zagueiros, caralho, isso é coisa de gringo. Mas eu dou minha opinião com consistência, com base naquilo que eu leio, naquilo que eu estudo. Eu posso estar errado, eu posso estar certo, beleza? Aí vai dar opinião aí, vocês discordem com educação. Eu não acho que 3 zagueiros propriamente esteja sendo o problema do Botafogo, tá? Primeiro de tudo, porque eu vou concordar com o Anselmi no que ele falou na coletiva de imprensa, tá? O Botafogo não atuou com 3 zagueiros na maior parte do tempo. Maior parte do tempo. O Botafogo jogou com uma linha de 4. Na prática. Na teoria, gente. Você tem ali, tá, 3-5-2, 3-4-3. Mas o futebol não é um videogame. O futebol não é um totó. Os jogadores se movimentam. E na maioria dos casos, né, cara, com as movimentações, com as coordenações, a gente via o Ponte atuando como lateral direito, tá? Sim, lateral direito. Bastos, Barbosa, Alex Telles, né? E curiosamente no movimento de ala, e aí eu tenho que dar o braço a torcer, porque eu tô falando a semana toda aqui do Telles, da ala, tudo mais, mas dentro dessa movimentação, ele conseguiu marcar um belo gol, tá certo?
E aí, claro que você vai ter os atributos negativos, mas você vai ter os atributos positivos, que quando o Telles atacar o espaço bem e conseguir chegar na cara do gol, o Telles é um cara que, por exemplo, ele vai escapar e vai ter uma finalização melhor, por exemplo, do que o Matheus Martins, né? E o Vitinho, cara, no primeiro tempo, que ele jogou muito, o Vitinho fez uma baita partida. O Vitinho, ele atuou quase que como um ponta. Quase não, ele foi um ponta na noite de ontem. E foi muito bem, sabe? Então, eu acho que é muito por aí, sabe? Vejo que na saída de bola o Botafogo tem essa saída de três, sabe? É aquilo que eu falo, de você adequar os jogadores às suas características. Os pontas do Botafogo, ou os meias atacantes do Botafogo, os meias atacantes do Botafogo, eles não têm a característica de fundo, né? Eu diria que hoje o único jogador que o Botafogo tem desse 1-1, desse drible de ir no fundo, é o Natan, sabe? De resto, Santiago Rodrigues é um cara que gosta de arrastar o jogo de fora pra dentro. Montoro, fora pra dentro. Arthur, apesar dos pesares, fora pra dentro, certo? É a característica dos caras. Até o Matheus Martins, né, também é um cara que ele gosta de trazer o jogo mais pro meio, pra chutar pro gol. Então, os atacantes do Botafogo, eles não têm aquele perfil de ponta a ponta, agudo, vai no fundo, leva pro mano, arrasta, como era Júnior Santos, como era Luiz Henrique, sabe? Então você cria mecanismo para que o lateral, que na verdade é um ala, atue como ponta em alguns momentos. Eu acho que o problema de ontem não tem a ver com isso, né? Eu acho que o problema de ontem tem a ver, primeiro, com outros atributos táticos do Botafogo, que eu acho que ainda precisam ser aprimorados e existem as críticas. Segundo, acho que o Anselmi fez substituições que pioraram o rendimento da equipe. E acho que também tem a ver com, assim, acho que a gente teve uma atuação muito apagada, tanto do Montoro quanto do Barreira ontem, sabe? Terceiro, acho que o Botafogo sentou no resultado. E aí eu acho que é um jogador, é um comportamento que ele é inerente mais aos jogadores do que propriamente ao treinador. Os jogadores, 2-0 e tal, vamos enrolar. E numa dessa o Botafogo quase tomou o empate no agregado de um time de rugby, né? O Nacional de Potosí é um time de rugby. É bizarrice. Com todo respeito ao Nacional de Potosí, né? Mas... E o principal, que eu acho que é o Botafogo ter sentado no resultado tem a ver com essa consequência. É uma consequência disso, na verdade, né? Que é o aspecto físico. Acho que o Botafogo fisicamente não está rendendo 100% ainda, não está tendo constância durante os 90 minutos. É uma adequação ao modelo de jogo que é muito desgastante. E aí isso é uma coisa que se tem que pensar sobre o Martin Anselmi. Volto a repetir. Porra, cara, na altitude a 4.000 metros, ele mandando os caras marcar em linha alta. Óbvio que tava dando merda, né? Os jogadores olharam para ele, cara, tipo assim, você vai mandar a gente marcar alto, a gente vai morrer para voltar. A gente tá a 4.000 metros. Baixou, o Botafogo começou a controlar um pouco mais a bola e as coisas fluíram mais, sabe? É aquilo, cara, não contem comigo pra alarde nesse momento, né? Uma coisa é se a gente tiver aí o Martin Anselmi, porra, meu irmão, o cara perdeu o grupo, o cara perdeu 5 jogos seguidos no Brasileiro, o Botafogo tá em antepenúltimo lugar no Brasileirão, tá dando merda, beleza, aí é algo que é mais alarmante, é urgente, aí, ok, né? Se pensar em qualquer troca, algo do tipo. Agora, a gente fica no campo da análise do erro, acerto, critica ali, elogia aqui, né? Pedir cabeça de técnico agora, porra, eu acho exagerado pra caralho, né? O Botafogo se classificou. Jogou mal no segundo tempo, tinha que ter goleado o jogo ontem, eu acho que pela discrepância técnica, mas o Botafogo conseguiu o resultado. E eu acho que esses atributos são mais válidos para se analisar o motivo da queda do rendimento na reta final do jogo, do que propriamente ficar demonizando os 3 zagueiros, que ontem, repito, nem vi tanto assim esse sistema de jogo de 3 zagueiros. É uma parada que eu já tinha falado antes, trocando ideia com amigos que estavam reclamando disso, antes mesmo da coletiva do Anselmi, em que ele falou, né, que não tinha 3 zagueiros no primeiro tempo. Eu concordo com ele, tá? Mas é isso, né? Sábado tem Botafogo Boa Vista, Taça Rio, vamos ver se mais alguns jogadores ganham ritmo, Edenilson, tudo mais. E na semana que vem o Botafogo já se prepara para pegar o Barcelona de Guayaquil no Equador. Jogo difícil, não tem altitude, mas o Barcelona é muito mais time
do que o Nacional de Potosí. Tem que ficar ligado, tem que melhorar. Um abraço e fui.